Olá, família. Na verdade, hoje o vídeo seria sobre um outro tema que eu preparei, mas o tema mais importante no momento é a pandemia. O futebol na pandemia. Quem tem acompanhado o canal sabe que fizemos um vídeo sobre pandemia e futebol dia 28 de fevereiro, há 17 dias atrás. Depois o cenário piorou e muitos fatos novos surgiram. Então, vamos atualizar aqui um pouco e dar um F5? Bora pro vídeo? Vem comigo. Se você ainda não viu o nosso outro vídeo sobre esse tema, sugiro que veja, para acompanhar o nosso raciocínio e ficarmos na mesma página e seguirmos aqui com nossas análises e opiniões. O futebol e outros assuntos, neste momento, acabam não sendo importantes. Para aliviar um pouco essa avalanche de informações sobre esse caos que estamos passando, eu procuro fazer outras coisas, ver filme, ler livros, fazer outras coisas de fato. Mas quando vemos as notícias, de uma forma geral, tanto pela TV ou pela internet, o que nos é apresentado? A pandemia. Então confesso que até o futebol eu tenho visto pouco. Aí quando vamos ver os programas de comentários e debates sobre futebol, qual é o tema que está sendo comentado? O futebol e a pandemia. Então assim, é difícil fugir dessa realidade. E qual é o meu papel e qual é o seu papel frente a essa situação? O que podemos fazer? Ter esse espaço aqui, por exemplo, no canal, já é uma forma de analisarmos e compartilharmos aqui e construir algo produtivo. Eu acredito ser importante ter opiniões diferentes, feitas por profissionais, tanto do futebol quanto da saúde, em vários meios de comunicação, tanto na mídia convencional quanto na alternativa. O mais triste é ver assim, a polarização política que se faz presente na imprensa esportiva também. Melhor dizendo, profissionais sem liberdades de expressão de suas opiniões, porque tem que defender a linha adotada pelo canal ou empresa a qual faz parte. Então recorremos à mídia alternativa, blogs, canais de YouTube, Twitter, Facebook, enfim, para ter opiniões pessoais desses profissionais e buscar esclarecimentos claros sobre as coisas. Mas o povo fica confuso e também dividido, sobretudo com a desinformação e as fake news. Mas a polarização persiste. Claro que devemos respeitar as opiniões de todos, principalmente as contraditórias, mas não devemos tolerar as mentiras, sobretudo as que podem prejudicar o povo, prejudicar o Brasil e a sua democracia. Mas vamos para a pergunta-chave desse vídeo. O futebol deve parar ou não? Segura aí e vamos refletir um pouco e construir aqui uma resposta para essa pergunta. Estamos indo para o quarto ministro da Saúde. É um médico, é verdade, mas depois de uma médica, a doutora Ludmila Rajar, ela ser indicada pelos políticos que fazem parte do Centrão, né? E por ela ser assim muito respeitada e ter um diálogo com os políticos de uma forma geral. Depois de uma reunião que ela teve com o presidente, não houve um acordo por divergências da forma como enfrentar a pandemia, né? A doutora ela é a favor do lockdown setorizado, é a favor da vacinação e da ciência. O presidente ele pensa diferente. Um outro motivo da doutora Ludmila não aceitar foi o fato dela ter sofrido ameaças e pressão nas redes sociais para não aceitar o convite. Quem será que fez isso, hein? É um absurdo. Chegamos ao caos e perdemos a mão. Não temos mais controle, a impunidade é a porta de acesso para os crimes. No futebol, que não deve ser dissociado da sociedade, não pode e nem assim, não pode ficar numa bolha e nem conseguirá viver nessa bolha. Essa não é a solução. Até podem fazer como fizeram na NBA, isolar as equipes e todos os profissionais no mesmo local, né? Os profissionais que estão envolvidos num jogo, na competição, ficarem todos no mesmo lugar ali. Ok, e depois? E depois? Qual é a contribuição que o futebol, os dirigentes, atletas e todos os envolvidos estão dando para mitigar e resolver assim a solução deste problema? Com todo respeito ao trabalho da CBF e das federações no uso dos protocolos sanitários para a realização dos jogos, né? Mas é preciso fazer algo mais.
É preciso algo mais. Os números apresentados no relatório da CBF podem até ser positivos, mas, por outro lado, quantos casos de contágio já tiveram? Tanto dos jogadores como de outros funcionários e outras pessoas, inclusive os familiares. Se mesmo com todos esses cuidados, com todos esses números positivos, com todos esses protocolos, e houveram contágios, houveram infectados e mortes, então quer dizer que o plano falhou. O plano não deu certo, ele deve ser reavaliado. Tivemos maus exemplos por parte de jogadores, como no caso do Gabigol, né, recentemente, né, e a forma como o Flamengo também tratou esse caso. Teve o surto do Corinthians, vários jogadores infectados e outros funcionários. A Federação Paulista e os clubes tentando manter o campeonato paulista e tentando levar os jogos para outros estados, mesmo depois da determinação do governo do estado de São Paulo de paralisar o campeonato pelas medidas com o plano emergencial, e não estão dando certo. Os clubes e as federações estão tentando manter o campeonato, mas acaba não dando certo. Por quê? Porque eles querem colocar jogos em outros estados, mas esses estados também, alguns já estão em fase emergencial e outros estão partindo para essa fase. Uma outra coisa, ao meu ver, fora de propósito, é a continuação da Copa do Brasil, fazendo clubes do Sul irem jogar no Norte e vice-versa. Todos sabem que um simples jogo de futebol envolve aí obrigatoriamente dezenas, centenas de outros profissionais que também são obrigados a se deslocarem e automaticamente eles ficam suscetíveis ao contágio, tá? Isso é fato. Então, assim, vamos assumir verdadeiramente que nós como país, como sociedade, não conseguimos ainda tratar essa pandemia, não conseguimos sair desse problema. Por vários motivos, inclusive culturais e educacionais. Se não tomarmos medidas duras e não formos vacinados, que é o principal, dificilmente sairemos dessa situação. O vírus não vai embora, ele não vai sair daqui. Do vídeo anterior para esse vídeo, que se passaram 17 dias, os números de casos de mortes, aliás, subiram de 1.400 para 2.800 mortes, fora os casos subnotificados. Então, esses números ainda são maiores. E os hospitais que já estavam perto do máximo, hoje a maioria já atingiu o seu número máximo de internação para a Covid-19. Então, mais uma vez, se não deixarmos de lado ideologias, interesses de poder, interesses pessoais, interesses pelo próprio grupo de interesses, e se o respeito, o amor pela vida e pelo nosso país, se isso não for superior a esse capitalismo aí maluco, pelo menos nesse momento, o que será desse país? Ficaremos mais isolados do mundo, como já sabemos, né? Como já estamos isolados do mundo. Então, eu peço para que o presidente, os governadores, prefeitos, dirigentes da CBF, das federações e clubes tomem decisões em conjunto, em sintonia, em favor da vida. O lockdown é uma palavra forte, é verdade, parece assim pesado, mas se tiver que fazer alguma coisa nesse sentido, tem que ser feito. Paciência, mas tem que dar assim suporte financeiro à população também, para que não precisem lotar os transportes públicos, por exemplo, e milhares de profissionais liberais, professores, ambulantes, motoristas de aplicativos, motoboys, profissionais que trabalham nas escolas, enfim, muita gente que tem que ser vacinada, tem que ser tratado também como prioridade nessa vacinação. E o futebol, ao meu ver, ele tem que parar sim, dar um tempo aí de pelo menos 30 dias, dar férias aos atletas, deem aí suporte aos clubes pequenos também, os patrocinadores, as TVs que possam colaborar também agora nesse momento de crise, né? O futebol, ele é importante, mas ele não é mais importante que a saúde do povo, ele não é mais importante que a própria vida. Os efeitos e os prejuízos dessa pandemia, eles são incalculáveis. Na saúde das pessoas, com sequelas, perdas de entes queridos, com traumas, perda do trabalho, de fechamento de pequenos comércios, fechamento de empresas, enfim, a lista é longa.
E por que o futebol, então, não pode deixar de ganhar um pouco ou de perder um pouco? Justamente agora, onde a gente precisa disso, de uma colaboração de todos. Senão as perdas serão ainda maiores, como o prejuízo na formação do futebol de base, por exemplo. A gente pouco fala nisso, mas o futebol de base está parado. E também a perda de investidores, de simpatizantes, de torcedores, pelo simples fato de deixarem o futebol de lado, porque o futebol não está dando bom exemplo, né, nesse momento crucial. Então, assim, obrigado a vocês que chegaram até o final desse vídeo. Desculpe aí o desabafo, mas são questões que a gente tem que compartilhar com vocês e externar aí os nossos sentimentos e aí também saber de vocês o que vocês pensam, tá? Então, assim, deixe os comentários aí, o que vocês pensam, o futebol deve parar ou não, o que os nossos governantes têm que fazer, o que tem que ser feito para que a gente possa sair dessa situação, desse caos, tá? Então, colabore, compartilhe, esteja conosco aí. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.